Queridos, esse é o momento em que nós vamos ouvir Deus falar conosco. E para tanto eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, de número 128. Livro de Salmos, número 128. Propositalmente, ele não será projetado, para que os irmãos voltem a ter o costume de trazer a Bíblia e manuseá-la. É tão bom ouvir daqui o farfalhar das folhas do povo procurando o Salmo 128. Muito embora o Salmo é tão fácil de achar, mas muito em breve nós vamos pregar lá nos profetas menores e aí se preparem para encontrar, por exemplo, o profeta Naum. Beleza? Maravilha, sensacional. Todos encontraram? Amém, aleluia, glória a Deus. O Salmo 128, ele diz assim para nós: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Paz sobre o Brasil. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos à sua disposição para a transmissão da sua palavra. Bendito seja o Senhor por isso, Pai querido. E permita que cada um de nós que adentrou a este local saia daqui com um entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. E que, ao sairmos daqui, Pai querido, coloquemos tudo isso em prática para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta. Muito embora, nos nossos slides, nós iremos trabalhar bastante com isso, ok? Aí a gente vai conseguir ver todo o Salmo 128. Segundo o reverendo Elfani Nolasco, existe uma crise moral e familiar em todos os níveis da sociedade. E isso dificulta falar sobre relacionamentos familiares. São muitos os problemas, diversos os pensamentos, pequenas as soluções e diminutos os interessados em uma melhoria. Verdade. Às vezes, as famílias estão em crise, o chefe de família, o marido, a esposa, tem medo, tem vergonha, não tem interesse em resolver o problema e buscar ajuda. Isso, por demais, nos deixa triste. Há vários tipos de relacionamentos que envolvem e disputam atenção com a família, e é exatamente sobre esses relacionamentos que envolvem e disputam atenção com a família que nós iremos tratar ao longo da nossa prédica. Então eu pergunto, o que fazer? O autor do Salmo 128, conhecido como o Salmo da Família, descreve a convivência de uma família abençoada por Deus. E isso, meus queridos, nos inspira a buscar, neste Salmo, algumas respostas para os nossos relacionamentos. Como devem ser os relacionamentos da família? Vamos encontrar algumas áreas de relacionamento citadas no Salmo 128. O primeiro deles é a relação com Deus. Está aí uma figura de uma pessoa conversando
com Deus, ok? Relação. Deus é um Deus de relacionamentos. Não adianta nós virmos à igreja, falar que adora a Deus, mas não se relaciona com Ele, não conversa, não bate papo, não fica preocupado em fazer orações lindas, rebuscadas. Não, converse com Deus como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Converse com Deus, é isso que Ele quer de cada um de nós. E o primeiro versículo ele diz exatamente isso: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor de Deus é princípio de sabedoria, todos nós sabemos disso, está escrito na palavra. Mas quantos de nós não praticamos isso? Não é verdade? Quantos de nós? O primeiro nível do relacionamento familiar deve ser a relação com Deus. Muitas famílias são cercadas de pessoas, atividades e conforto e não encontram tempo para buscar a Deus. Queridos, quantas festas de Natal, Páscoa e outras que passam sem uma oração sequer. Quantos natais são celebrados e as pessoas esquecem até mesmo do aniversariante. Parece que Deus nem foi convidado. Existem famílias, pasmem, mas isso é verdade. Existem famílias que só se reúnem para falar de Deus quando estão num velório. A família vai bem quando busca direcionar suas decisões e planos de acordo com a vontade de Deus e por meio da oração familiar e o aprendizado conjunto da palavra. Aprendizado conjunto da palavra é até uma deixa para nós convidar a todos vocês para participar da escola dominical. Se você não vem à escola dominical, você não tem conhecimento da palavra. Por mais que você estude sozinho em casa, por mais que você leia a Bíblia em casa, às vezes vai ficar alguma coisa pendente, e aí você precisa da escola dominical, porque em grupo a gente consegue descobrir o que realmente a palavra de Deus quer nos dizer. A bênção de Deus é para todas as famílias da terra. Tem quem gosta de anotar, então anota aí, Gênesis 12, 3, tá? A bênção de Deus é para todas as famílias da terra, e a família do cristão é abençoada pela fé nesta promessa. Orar juntos, vir à igreja e viver na presença de Deus são formas de cultivar sua vida espiritual em família. Precisamos buscar os caminhos e os pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos, conforme diz Isaías 55, verso 8 e 9. Eu me recordo que antes de vir morar em Piraí, em Volta Redonda, eu morava em Piraí, e lá nós fazíamos o culto doméstico com as nossas duas filhas. E era lindo, porque elas entendiam, elas gostavam e elas nos cobravam quando a gente esquecia. E um detalhe interessante, elas escolhiam o texto, elas liam o texto e na linguagem delas, elas explicavam o texto. Precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar isso. Como está o relacionamento de sua família com Deus? Reúna-se em família para buscar ao Senhor. Relação no trabalho. Lembra que eu disse que a família está disputando com uma série de outras coisas que tiram a família da situação. Então, relação no trabalho, tá? Vamos nós, relação no trabalho. Está aí uma
uma galera aí de construção civil, trabalhando numa obra, tranquilo, né? Dá para todos verem, perceberem. Versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E tudo te irá bem. Hoje, após a escola dominical, eu estava em casa, preparando o almoço. O que você estava preparando o almoço? A minha esposa foi acompanhar, a Adélia foi acompanhar os adolescentes no Reupa, lá em Duque de Caxias, e só chegou depois. E eu tinha que preparar alguma coisa para comer, principalmente porque Carol e o meu filho Thales, sabe, foram almoçar lá. Então, o cara teve que, se virar. Mas, enquanto eu estava preparando, eu vou olhando o celular e estava também olhando algumas questões, tá, no Instagram. E, no Instagram, uma jovem estava fazendo uma pergunta para o pastor. Pastor, o meu namorado é um gato. Imagina aí, tá, gente? O meu namorado é um gato, mas ele tem um problema, ele não gosta de trabalhar. Depois de casado, ele vai mudar? Respondam vocês. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Complicado, gente. Complicado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente continua. A segunda área de relacionamento citada no Salmo é o trabalho. Cada família é marcada pela área profissional que ocupam. A rotina da família de um médico é totalmente diferente da rotina de um pedreiro, da rotina de um padeiro, de um policial, de um professor, e assim sucessivamente. E isso tudo acaba determinando muito sobre o relacionamento em família, sendo necessário organizar o tempo para se não perder em meio ao ativismo. Mas, Tonico, o que é ativismo? Ativismo é você se envolver em diversas atividades, diversas tarefas. E aí você acaba não dando conta de todas elas. Certa feita, nós estávamos, Adilson, se eu não me engano, pastor, com certeza, eu não me lembro qual outro irmão, estávamos num CTPI lá em Campinas, e falou-se muito a respeito da igreja ativista. A igreja que tem trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas vai ver a frequência. Então, às vezes, muito embora nós estamos sofrendo com isso, trabalho 2 vezes por semana é suficiente, mas a gente precisa induzir esses irmãos a frequentarem os trabalhos. As quintas-feiras estão ficando vazias, nós não somos ativistas. Domingo, hoje pela manhã, a escola dominical estava vazia. Graças a Deus, tem uma frequência boa agora no culto noturno. Mas dentro dessa questão do trabalho, a gente até entende aqueles que são obrigados a trabalhar à noite, e aí esse realmente não pode vir. E são inúmeras as profissões que tiram o cristão de prestar culto a Deus. Mas também não adianta trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e perder a maior de todas as propriedades, que é a família. Não ver os filhos crescer, deixar de compartilhar momentos difíceis com o cônjuge, por exemplo, e passar o tempo todo ocupado sem poder apreciar um ao outro. São ilusões que têm enganado muitas famílias. O salmista declara que o trabalho é a razão do sustento. O trabalho é a razão do sustento. E nós já vimos lá, do trabalho de tuas mãos comerás. O trabalho é a razão da satisfação. Feliz serás. Uma pausa. Querido, trabalhe naquilo que você gosta.
tá? Faça uma faculdade, uma universidade de acordo com aquilo que você gosta, porque senão você vai ser um péssimo empregado, um péssimo funcionário. Mas o salmista também declara que o trabalho é a razão do sucesso, e ele diz que tudo te irá bem. Você tem trabalhado demais? Cuide bem de sua família. Assim é a vida de quem sabe equilibrar o trabalho como bênção de Deus para a família. Mas vamos ver mais um relacionamento? Relação com a casa. Relação com a casa. Versículo 3a. Versículo 3a. No interior de tua casa. O salmista destaca aqui o interior da casa como uma área importante do relacionamento familiar. Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. E quando você, que é casado e que saiu para trabalhar, você sente uma vontade enorme de voltar para a sua casa. Enorme. Fomos buscar a Adélia, eu, Carol e Thales, agora, quando ela retornou de Caxias, lá na Igreja Central, né, a van deixou ela lá. E que alegria, a expressão de alegria, sabe, a emoção, ela chorou, literalmente, emocionada por estar de volta, e por saber também que lá ela aprendeu muito mais coisas para lidar com os nossos adolescentes. Que bênção, que maravilha! A gente precisa também entender que algumas situações, principalmente maridos, né, tá? Vamos entender que algumas situações as nossas esposas precisam se ausentar para, principalmente, trabalhar no reino de Deus. Perfeito? A família foi criada por Deus. O Senhor Jesus Cristo veio à terra viver em família e priorizou o lar até os 30 anos. Andou por muitos lugares onde ele se encontrava com as pessoas, mas o lugar que mais frequentou foi a casa. Pode não ter sido a casa dele, mas o ambiente familiar das pessoas. Ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo e intenso como o do pai com o filho. A casa, meus queridos, é o lugar onde todos passam horas e horas juntos. E isso tem perdido o seu valor, principalmente nos grandes centros urbanos. Na roça é mais fácil, tranquilo. Você não tem a cidade, não tem shopping, não tem internet, não tem isso e aquilo. 6 horas da tarde você já está jantando junto com os animais, tranquilo, que já começa a dormir. Quando é 8 horas da noite você já está num sono profundo, ou então está batendo papo, ou então o pai que gosta de tocar violão está tocando uma cantigazinha e os filhos todos ao redor. Na roça isso é mais fácil. Na cidade, isso fica um pouquinho mais complicado. A casa é o lugar onde todos passam horas e horas juntos. Não há mais privacidade no lar, por falta de espaço na cidade, por causa da poluição sonora e vários outros fatores. Aliás, diga-se de passagem, até que hoje aqui está calmo, né? Não subiu nenhuma moto, nenhum carro fazendo barulhão. Porque de vez em quando, até aqui a poluição sonora nos atrapalha. Em muitas famílias, queridos, a casa tem sido visitada pelos familiares que não têm tempo de estar em casa, e isso atrapalha a convivência, porque é dentro de casa que se faz intimidade, que descansamos, que alimentamos, e é onde podemos ter privacidade e encontrarmos com as pessoas que podemos confiar. É importante priorizar o estar em casa com a família.
A falta de autocontrole sobre o aparelho de televisão, o telefone celular e outros tem impedido muitas famílias de terem momentos de descontração e bate-papo, pois passam a maior parte do pouco tempo que têm para estarem juntos, assistindo TV ou logados no famoso aparelhinho celular. Complicado isso, muito complicado. Por quê? Até na hora do almoço ou na hora do jantar, já não se senta mais à mesa, mas senta-se no sofá, numa cadeira ou até mesmo na cozinha, e vira e mexe, apareceu aquele barulhinho, esquece o prato, vai lá para ver o que está acontecendo. Complicado. Muito, 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 muito. O pouco que conversam essas famílias é sobre a programação do dia ou da semana, é sobre as redes sociais que tomam a atenção de todos. Não é errado você ter o celular, não é errado você se conectar ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, não. Mas priorize a família, priorize a família. Você passa pouco tempo em casa? Aprenda a curtir sua casa como um lar. Relação conjugal. Essa foto é bem chamativa porque mostra um casal, tá? Sentadinhos na cama, meio cobertos, mas observa o que eles estão fazendo. Tomando café na cama. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Maravilha. Aí, verso 3, o que diz o verso 3 do nosso salmo? Tua esposa será como a videira frutífera. Tua esposa será como a videira frutífera. Maridos, se você começar a agradar a sua esposa pela manhã, justamente na hora que você levanta, pode acreditar que a parreira vai dar fruto. Vai dar muita uva. Só não dá porque você não está sabendo cuidar da sua esposa. O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável na vida familiar. O salmista descreve a mulher dentro de casa toda feliz, como uma parreira cheia de uvas, ou seja, todos querem estar perto dela. O cristianismo quebrou o tabu de que o homem é maior em autoridade que a mulher. Quebrou. A mulher está em igualdade com o homem, porém submissa a ele, ou seja, sob a missão do homem, sob a missão do marido. Sob quer dizer estar debaixo da missão. O homem é, de verdade, o cabeça da família, é o cabeça da esposa, mas quando ele sabe trabalhar de verdade, a esposa será como a videira frutífera. A mulher amando e respeitando o seu marido, e o homem amando a esposa como Cristo amou a igreja, as coisas fluem. Se o homem amar a mulher assim, qualquer mulher terá prazer em ser submissa. E quando a mulher é submissa, o homem a ama muito mais. E isso é recíproco. Tranquilo, gente. A gente precisa entender algumas coisas exatamente para poder ter uma convivência, ter um relacionamento familiar perfeito. O planejamento familiar é de suma importância, porque muitas decisões e compromissos precipitados comprometem a felicidade familiar. Comprometem a felicidade familiar. É necessária muita comunicação e de qualidade, para que cada um entenda e assuma a sua função.
Por que eu digo isso? Por que eu falo isso? Compromissos, decisões precipitadas ou somente tomadas pelo cabeça, só por ele achar que ele é o cabeça, acaba prejudicando a mulher. Acaba prejudicando a mulher. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando nós fomos comprar o nosso carro, foi a família, Carol, Fernanda, Adélia e eu. Tomamos decisões juntos. Eu tinha tendência por uma determinada marca. Fernanda, quando entrou naquela determinada marca, se posicionou e tal, ficou lá e falou baixinho para mim assim: pai, esse é um caminhão, não quero não. Beleza, eu tenho que conciliar a coisa, e aí chegamos num consenso e compramos o carro, né, de acordo com a vontade da família, agradar a todos. Portanto, maridos, não tomem decisões sem consultar suas esposas. Não tomem decisões sem consultar suas esposas. A felicidade conjugal não pode ser patrocinada por apenas um dos cônjuges, e sim deve ser compartilhada em cada momento, inclusive nas dificuldades. Então eu pergunto: como está a sua vida conjugal? A felicidade deve ser construída em conjunto. Relação com os filhos. Mais uma figurinha mostrando aí para a gente, né? Pai, mãe e filhos se relacionando lá, olhando um computadorzinho, sentadinhos lá no sofá, alegremente, tranquilo, como manda o figurino. No versículo 3, item B, tá? A parte B do versículo diz o quê? Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Maravilha, sensacional. Outra área de relacionamento familiar é com os filhos. O salmista descreve o relacionamento entre pais e filhos como um momento de confraternização ao redor da mesa, ao redor da mesa. Gente, Jesus Cristo priorizou a mesa quando ele fez a ceia com os 12. Priorizou a mesa. Por misericórdia, voltem a comer na mesa. Voltem. Gente, é bonito, é lindo, é maravilhoso. Principalmente quando você trabalha a mesa com carinho, com calma, com esmero, e enfeita a mesa com aqueles negocinhos que eu esqueci o nome agora, que a Adélia faz lá, como é que chama mesmo? Suplar, é isso mesmo, suplar. Nossa, fica lindo, fica bonito. Até o comer é mais gostoso. Até o comer é mais gostoso. Então, pratiquem isso, gente, por favor. O número de filhos criados sem o pai ou a mãe tem aumentado consideravelmente. Nós vimos isso aqui no domingo passado com o missionário que está cuidando de 2 meninas cujos pais não estão nem aí, não é verdade? Então, pais deixam os filhos por conta de outra pessoa para irem trabalhar e perdem a rica oportunidade de educá-los pessoalmente. Com isso, muitas crianças recebem uma educação falha, e aí os pais perguntam: onde foi que eu errei? A gente entende que hoje a necessidade é maior, e marido e mulher trabalham e a criança vai para a creche. Então, escolha uma creche idônea. Procure saber a respeito daquela creche. Procure saber quem são as pessoas que trabalham naquela creche, para você não entregar o seu filho em qualquer lugar. Ok? É determinante para o futuro das famílias a convivência e o respeito mútuo entre pais e filhos. Muitos são os casos de pais que não tiveram tempo para os filhos porque tinham que trabalhar para prover o sustento digno para eles. E, quando os filhos crescem, não sabem gozar desse futuro
digno. Às vezes o pai está tão preocupado em dar para o filho, e aí o filho não sabe aproveitar esse futuro digno. Mas por quê? Porque não tiveram uma educação familiar e não aprenderam as lições básicas da vida que só um pai e uma mãe podem ensinar. No relacionamento entre pais e filhos, quando os pais mostram o seu papel, cumprem suas obrigações e ensinam os filhos a tendência, que é a correspondência de parte dos filhos, que se sentem amados pelos progenitores, ou seja, pelos seus pais. Vocês, pais, têm tempo para os seus filhos? Você tem curtido os seus filhos? Curtam seus filhos ao máximo. Aí, relação com a igreja, tá? Temos aí uma figura, tá? Mostrando a família e mostrando a igreja do outro lado. É fundamental que a família frequente a igreja, ok? Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O relacionamento com a igreja deve fazer parte de todas as famílias. A igreja cristã, meus queridos, começou dentro de casas, com as famílias. Infelizmente, hoje, quando começaram a se reunir-se, infelizmente, quando começaram a reunir-se em templos, as famílias foram ficando em segundo plano. É importante a convivência da igreja com a família e da família com a igreja. É importante. Igrejas fundadas por famílias são igrejas fortes. É impressionante a força missionária de famílias bem estruturadas que constituem lideranças cristãs sólidas e consistentes, deixando resultados por várias gerações. A igreja é uma extensão da casa como família de Deus. Não sou eu quem disse isso não, tá? Foi Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus traz promessas de salvação para a família, Atos 16, 31. E então precisamos determinar em nosso coração que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24, versículo 15. Se a família vai bem, a igreja está ótima, mas se houver omissão por parte da igreja, as famílias desmoronam, carregando consigo a igreja, que deveria ser o seu apoio. Portanto, é inadmissível mesmo ver a igreja de Cristo conformando-se, aceitando a presente situação do mundo e até mesmo se adaptando aos novos padrões morais da sociedade. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua família congrega em alguma igreja? A igreja é uma extensão da família. Relação com a sociedade, estamos chegando ao fim. A figura que eu mais achei interessante para poder ilustrar isso é um grupo de pessoas circundando, né, o globo terrestre, sociedade. Esse é o versículo que vai falar a respeito disso. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Por último, o texto indica a relação da família com a Jerusalém, que representa a sociedade ao redor da família. Parece que o ser humano, quanto mais tem facilidade, mais complica as coisas. Quanto mais há meios de comunicação, menos é o diálogo e o acordo entre as pessoas. A mídia, entenda-se mídia, tudo que a gente tem hoje aí de televisão, internet, celular,
mídia tem usado de todo tipo de sensacionalismo para distorcer valores morais. Haja visto as novelas que a gente vê por aí. Graças a Deus, lá em casa tem mais de 20 anos que a gente não vê novela, não vê nem Globo, tá? Mas presta bem atenção, num relacionamento familiar de qualquer novela, o marido, de repente, ele começa a pisar na bola, trabalha demais, não dá atenção para a esposa. Aí vem o Ricardão, a esposa se encanta com ele e o povo aplaude o Ricardão. Complicado, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Exatamente, né? Nós estamos nos moldando a esse mundo. A gente aprova. E aí, o divórcio virou algo tranquilo, todo mundo pode, né? Oh, Pai Santo, a família depende do meio em que está inserida, mas não pode absorver tudo que há ao seu redor. O lar, meus queridos, precisa ser protegido dos contra-ataques mundanos que procuram se infiltrar para enfraquecer os relacionamentos familiares. O equilíbrio é a saída para ter uma família saudável, sem perder amigos ou se isolar da sociedade. Equilíbrio. Por isso, a palavra de Deus orienta até mesmo quanto às visitas na casa das pessoas. Provérbio 25, 17, depois você olha lá. Muitas vezes, as influências externas prejudicam a relação da família. Como é a relação de sua família com os seus vizinhos? Abra sua casa, receba seus vizinhos, mas não a deixe desprotegida, não deixe sua casa desprotegida. E para concluir, meus queridos, porque eu quero acreditar que vocês já estão um tanto que enfadados com tudo isso, relacionamento é algo que não se faz sozinho. Todo mundo sabe disso, né? Ninguém pode se relacionar sozinho, consigo mesmo, não é verdade? Por isso, não adianta colocar a culpa em um membro da família apenas. Quando há um erro, este deve ser assumido e corrigido juntos. As vitórias também devem ser compartilhadas, celebradas. Parece que quanto mais pessoas se tem para conviver, mais difícil é conviver com as pessoas. E quanto mais pessoas temos ao nosso redor, mais estamos sozinhos. O ser humano não foi criado para viver só, e muito menos infeliz. Em meio a muitas pessoas, o ser humano precisa aprender a se relacionar. A solução para sarar os relacionamentos familiares é desarmar as pessoas de umas contra as outras, assumindo uma atitude pacífica perante todo e qualquer conflito. É preciso encarar a situação familiar, conjugal, sexual e do relacionamento entre pais e filhos com coragem para mudar antes que seja tarde demais. Foi para isso que o Messias veio, para destruir as obras de Satanás. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E também para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Profeta Malaquias 4, 6. Bem como do marido, da mulher, dos amigos, dos irmãos, namorados e de todos mutuamente um ao outro. Sua família está bem cuidada? Convide Jesus para fazer parte dela. Convide Jesus para fazer parte dos seus relacionamentos. Todos os que nós citamos aqui. Convide Jesus para trabalhar contigo lá no seu emprego. Convide Jesus para se divertir contigo quando você estiver de férias.
convide Jesus para fazer parte da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém?